Bora falar sobre os acontecimentos do sétimo e penúltimo episódio de The Boys. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e já está disponível no Prime Video o sétimo episódio da quinta temporada de The Boys, que é o penúltimo da história da série, que se chama The French, The Woman and the Man They Call Mother's Milk. Em francês, a mulher e o homem que chamam de leitinho de mãe. O título desse episódio já foi o suficiente para deixar o povo preocupado, principalmente com estes três personagens. Então bora falar dos acontecimentos desse episódio de novo. Tem spoiler no vídeo, se você não viu o episódio ainda, vai lá, assiste e depois volta pra cá. O episódio começa com o show do Allfather, né? Então ele tá tentando fazer aquele show que vai vender o Homelander como o novo salvador e tudo mais. E eles trazem de novo o milagre de Jesus de transformar água em vinho. Eles jogaram isso num discurso lá que eles estavam tendo uma reunião com a Firecracker e tudo mais no começo da temporada, pensando em como faria um Homelander passar essa imagem de novo salvador. Então sugeriram repetir os milagres de Cristo. Só que depois eles falaram, não, a gente precisa de demonstrações mais urgentes, né? Mais poderosas, digamos assim, mais chamativas. E aqui eles de novo estão diminuindo um feito de Cristo para elevar o Homelander na apresentação. Em paralelo a isso, a gente vê o retorno de personagens de Gen V, a Marie Monroe e a Jordan. E aí, gente, nós temos um problema. Eu espero que elas voltem pro episódio final. Tudo indica que vão voltar. Mas aqui foi uma participação muito pequena. De novo, se foi dito que Gen V foi feita para colocar estes personagens no núcleo de The Boys e que por isso a série foi cancelada, não faz sentido eles aparecerem tão pouco, tá? Investigando o que o Allfather estava fazendo, que ele não saía de dentro dos estúdios da VOT. Então realmente a Marie e a Jordan chegam, elas dão essas informações para Starlight, elas têm uma discussão, mas a Marie, ela fala para Starlight algo que a Starlight disse no vídeo de apresentação dela, do primeiro filme dela da VOT Studios, aqueles materiais de Blu-ray de conteúdo extra, né? Foi ali que a Marie viu essa declaração. E ela meio que faz a Starlight lembrar do que é ser uma heroína, né? E a gente viu no momento de recapitulação do episódio, antes do episódio começar, esta fita da Starlight falando: se não é pra você ajudar as pessoas, por que você vai querer ser um super-herói? Né? Então por isso que a Marie tá querendo tanto se envolver. E a Marie já chega sendo apresentada pro Leitinho com a fama que ela realmente tem, né? Sempre bom lembrar que ela é o segundo sucesso do Projeto Odessa, sendo o primeiro o Homelander. Então esse mito dela ser tão poderosa quanto ele, dela ser a única capaz de derrotá-lo, é algo verdadeiro, né? Talvez ela não tenha chegado ainda a um ponto de dominar os poderes para fazer isso, né? Dominar tanto assim os poderes dela, mas a gente sabe que o potencial dela é sim de se equiparar ou até superar o Homelander, porque como ela é a segunda que deu certo, talvez ela tenha superado o primeiro, assim como o Homelander superou o Soldier Boy, por exemplo, em nível de força. A gente vê o Homelander com plenos poderes, ele quer eliminar o Congresso, ele quer dominar tudo de todas as formas possíveis, como se ele já não estivesse dominando. Então ele segue mandando aquelas regras absurdas, as leis absurdas que ele quer que o presidente instaure. E ele descobre que o presidente é um non-believer, né? O presidente é alguém que não de fato acredita nele como o grande salvador. Por quê? Porque a Ashley lê a mente do presidente. E aí a gente tem presidente, né, que é o fantoche do Homelander. E aí a gente tem aqui também a resposta do porquê que eles tinham mapeado todos os telepatas do mundo de The Boys, porque eles querem esses telepatas junto com eles, porque o Homelander, ele só vai deixar vivo aqueles que forem realmente os true believers. A pessoa não vai conseguir enganar o Homelander porque ele vai ter telepatas lendo as mentes de todo mundo o tempo todo. Então ele colocou telepatas em todos os lugares possíveis pra ficar lendo a mente de todo mundo que tá em volta. Aí chega lá nos estúdios da VOT, eles fazem uma apresentação de Homelander se encontrando com Jesus. Aqui ele tá um pouco mais humilde, né? Ele disse que ele era superior a Jesus e tudo mais, e aqui ele coloca Jesus passando o manto pra ele, Homelander, chamando ele de irmão, que é algo também bem egocêntrico da parte dele, mas isso a gente já espera. Ali é tipo uma cabine de imprensa que tem quando eles vão lançar um filme novo, que eles mostram antes pra imprensa, mas aqui tá nos estágios iniciais de produção. Tanto que no vídeo que eles passam tem um recadinho ali: nós vamos tirar com efeitos especiais os cabos ali do ator que tá fazendo Jesus Cristo. Isso daí são aquelas exibições testes que a gente ouve falar, sabe? Ah, Homem-Aranha 4 teve uma exibição teste e foi muito bem. Ah, não sei que filme teve uma exibição teste. Então, é basicamente isso. Só que aqui ele tem telepatas para ler a mente dos jornalistas. Então os jornalistas que forem realmente os true believers ali, eles vão ficar vivos, eles vão poder sair. Os outros ficariam na sala. O Allfather tinha a intenção de converter essas pessoas. Ele está do lado do Homelander porque ele é um bajulador, porque ele vê nisso a possibilidade de enriquecer ainda mais e porque ele tem medo do Homelander. Mas ele
não é esse grande vilão. Então o Homelander, ele fala pro Wolfadr, ó, quem tá aí e não acredita em mim é pra acabar, mata todo mundo. E o Wolfadr fala, mas eu consigo converter essas pessoas, tipo, deixa eu conversar com eles. E o Homelander não quer saber disso, né? Quem não acredita nele, não acredita e ponto final. Então ele vai reduzir a população, se a gente levar como base aqui os 30 jornalistas que estavam ali e só 6 foram a favor dele, isso dá 20%. Né? 20% da população é a favor do Homelander, acredita realmente que o Homelander é o novo Salvador. E isso dentro dos Estados Unidos, que é onde ele tem o maior apelo do mundo, né? Então assim, sei lá, provavelmente ele deixaria viva 5% da população atual fazendo isso que ele tá fazendo agora, lendo a mente de todo mundo que ele conseguir e matando as pessoas que de fato não acreditam nele. Em paralelo a isso, nós temos a Sage junto com os The Boys tentando recriar a rajada radioativa do Soldier Boy, que é o que tira os poderes de qualquer herói, tira o V1 do sangue dos heróis, incluindo o próprio Homelander. Ele estaria vulnerável a isso e eles estão usando a Kimiko pra isso. No começo da temporada, a Vit me mandou um áudio falando, mano, eu acho que eles vão fazer isso, vão usar ou a Kimiko ou o Butcher, mas eu acho que vão usar a Kimiko por conta do fator de cura dela. E realmente ela estava certa, né? Lá no começo dessa temporada, a Vit achou, eu não tinha visto isso, na mesa ali dos The Boys, no covil deles, algumas escrituras russas ali, que era sobre esse estudo que fizeram no Soldier Boy, de como eles conseguiram tornar o Soldier Boy esse ser radioativo capaz de tirar poder de outros subs. É um poder que não veio da origem do Soldier Boy. Ele ficou com isso depois que ele passou aquele tempo todo congelado, preso pelos russos, sendo estudado, com a galera fazendo experimento nele. Tinham conseguido dar vida a isso antes porque eles não tinham a Sage. Agora que eles têm a mulher mais inteligente do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, eles conseguem dar andamento nessas pesquisas. E a Sage está passando por um problema aqui, porque essa situação de você introduzir na sua história o personagem mais inteligente do mundo, ele é sempre um problema, porque este personagem nunca vai ser mais inteligente do que o roteirista que o está escrevendo, né? Então talvez ele cometa erros que não fazem sentido para a pessoa mais inteligente do mundo cometer. E aqui eles justificam que ela ficou cega por amor, porque assim, mesmo que você seja o mais inteligente do mundo, esse é um poder que você tem que usar. Assim como o Homelander tem que ativar a visão raio laser dele, tem que ativar as habilidades de voo, tudo, ele não tá usando sempre toda hora. Então, a Sage ela é passível de erros humanos, quando ela se deixa levar por outros sentimentos, mas na maior parte do tempo ela é a pessoa mais inteligente do mundo, sim. Então dá pra gente meio que passar um pano pelos erros que ela comete, justamente por isso, e dentro fora da narrativa, sempre vai ter esse problema, né? O roteirista é o mais inteligente da obra. A pessoa que está escrevendo essa obra vai ser mais inteligente do que qualquer personagem. Então não tem como você apresentar um personagem como o ser mais inteligente do mundo, porque o roteirista que está escrevendo não é o ser mais inteligente do mundo, né? Então vai ter limitações aí. Realmente eu acho que esse é o poder mais difícil de você adaptar, justamente por conta dessa limitação. Nós voltamos para VOT Studios com os The Boys invadindo. Então agora que eles têm que investigar mais o Wolfadr para saber o que ele tá tramando, eles entram lá e aí a gente vê um take de uma série sendo gravada, uma série mostrando a Starlight como a VOT tenta passar a Starlight, né? A pior espécie possível do mundo. Essa série é totalmente inspirada em Yellowstone, né? Os diálogos, o cenário, a vibe, tudo. E aí depois, quando a gente vai ver o ator principal reclamando do roteiro, ele fala, pô, se vai ser cancelada, se foi cancelada a série de maior sucesso da VOT Studios, pelo menos a gente tem que dar um final digno pra ela, não sei o que, sem esse monte de coisa genérica. E isso daí é uma coisa que a gente vê acontecendo também muito com as produções atualmente nos streamings principalmente. Estão cancelando séries que têm audiência boa, estão cancelando séries que têm os fãs apaixonados porque não tá dando número, e aí quando eles têm que fazer um final acelerado, um final que não era programado, a série foi pensada para mais temporadas, eles acabam fazendo um final cheio de coisas sem sentido mesmo. E aqui o roteirista, que é o Verme lá, Minhoca, ele fala, pô, mas esse é o roteiro de A do Tyler Sheridan. Tyler Sheridan justamente é o cara, o criador de Yellowstone, de todas as séries derivadas de Yellowstone, e eles citam ele aqui também. E de novo, a Starlight vai tendo aqueles conflitos que ela tem desde o começo dessa temporada. Se é assim que boa parte da população me enxerga, por que eu me dou o trabalho de querer protegê-las? Só que aquilo que a Marie falou pra ela é o que vai voltando sempre, né? O primeiro discurso que ela fez como heroína. Aqui a gente vê um ciclo completo, porque quando a Starlight entra no set, ela entra na VOT e ela conhece a Maeve. A Maeve era a heroína preferida dela, assim como é da Sage também. E ela tinha essa visão de ser perfeita, ser a maioral e tudo mais. E quando ela vê a Maeve deixando de fazer algumas coisas, deixando de proteger as pessoas por medo do Homelander e tudo mais, ela fica decepcionada. Ela dá uma prensa na Maeve e a Maeve fala, não,
eu passei essa imagem, eu tenho que ser essa heroína, e ela de fato age como uma heroína até o momento lá que ela salta junto com o Soldier Boy e acaba perdendo os poderes. Ela não está morta, no vídeo de análise do episódio passado eu disse que ela estava porque ela não apareceu mais, não lembrava, mas erro meu, ela tá vivíssima, só que sem os poderes dela. E aqui acontece o mesmo com a Starlight, uma nova heroína que se inspirou pelos discursos da Starlight quando a Starlight estava lá entrando no set, vê a Starlight agora e fica um pouco decepcionada, dá uma prensa nela e ela lembra o símbolo que ela é, a importância dela fazer o que ela faz, né? Mesmo que a maioria das pessoas esteja vendo ela de uma forma deturpada, há pessoas que ainda se inspiram nela, que sabem quem ela é de fato e que vão crescer levando os ensinamentos que a própria Starlight passa pra frente. Então, se ela conseguir inspirar 2, 3 pessoas, já tá valendo o trabalho dela. E isso a gente também vê num discurso do Leitinho. O Leitinho percebe essa situação, ele vê como ela tratou a própria Marie mesmo, e ele vira pra ela e fala, ó, quando eu era criança, eu salvei... Ele fala lá a história dele, que ele salvou um pombo, que ele pensava que se ele conseguisse salvar pelo menos uma vida, isso compensaria todas as merdas que já tinham acontecido ali com ele. E aí, neste momento, os moleques que faziam bullying com ele transformaram o nome dele de Marvin's Milk, né, que era Leitinho, Marvin Leitinho, os caras chamam ele de Marvin mesmo, é o nome dele, pra Mother's Milk, né, porque ele ficava meio que cuidando desses seres aí sem mãe, sendo mãe pra essa galera. E aí, ele mostra por que ele adotou esse apelido, né, é um apelido que os moleques usavam pra fazer bullying com ele, mas ele adotou esse apelido, todo mundo conhece ele dessa forma. Por quê? Porque enquanto os moleques estavam zoando ele, a pomba que ele estava cuidando passou voando por cima deles. Por quê? Porque ela se recuperou graças aos cuidados que ele deu. Então ele recebeu o apelido por conta disso. Para aqueles garotos podia parecer zoação, mas para ele foi algo bom. Ele poder ser alguém visto como uma mãe por outras pessoas. Alguém capaz de amamentar no sentido de cuidar, de curar, de acolher. Né? Então é bem legal a forma com que ele explica o significado do apelido e por que ele aceitou esse apelido dessa forma. E ele fala, se eu conseguir salvar uma pessoa tá valendo, então isso também dá uma renovada na Starlight. E daí que vem o nome dele no título do episódio, pelo menos dele a gente já pode falar, que é um personagem que volta às origens, ele mostra como ele era antes, uma pessoa bondosa que esperava o bem de todo mundo, que queria salvar todo mundo e que acabou se desiludindo pelo contato com o Butcher e pelo contato com esse mundo conturbado também. Né? Então ele lembra disso e ele traz de volta esse sentimento na Annie também, de poder salvar as pessoas. Aqui a gente tem o Deep chegando, né, o Profundo chegando pro Homelander pra pedir desculpa por ter matado o Noir. O Noir também é outro personagem que foi completamente descartado nessa temporada. A gente até pensou em tramas mais empolgantes pra ele aqui, mas o pessoal não tinha interesse e foi mais um que é assim. A gente entende essa situação porque é o caos do set. Os sete estão morrendo assim como se fossem nada. E realmente isso serve para mostrar que essa equipe, que era a maior equipe da história do mundo no começo da série, agora não significa mais nada porque o Homelander tomou tudo pra ele não tá nem aí pra nada, o mundo todo tá um caos e os heróis estão morrendo dessa forma. Então tudo bem, eu entendo dentro da narrativa, eu acho que o Noir poderia ter um desenvolvimento diferente, mas eu até entendo. Aí o Deep chega pra pedir desculpa por isso, o Homelander fala, mano, relaxa. O Deep, ele não é um true believer, mas ele caga de medo do Homelander e ele bajula o Homelander até altas, né? Ele fala, relaxa porque os 7 não existem mais. E aí, mano, se você for pensar, como que ia ter 7? Tipo, o Homelander tá lá, maluco, insano, dono de tudo, quer ser Deus. O Noir tá morto, a Firecracker tá morta, a Sage fugiu, tem o Allfather e o Soldier Boy. Tem o Homelander, o Profundo, o Allfather e o Soldier Boy, esses outros 3 sumiram, então assim, eles não são uma equipe. Eu acho que o Allfather e o Soldier Boy nem tiveram contato um com o outro. E não tem motivo realmente pra ter o 7. Aí o Profundo fala, mano, deixa que eu comando a equipe, não sei o que lá, é tudo que me resta. Depois dele trair o Oceano, depois dele fazer as maiores atrocidades do mundo em nome do Homelander, depois dele matar o Noir, começar uma briga com o Noir pra bajular o Homelander e acabar essa briga matando o Noir, que era o amigo dele ali dentro. Ele perdeu realmente tudo pra bajular o Homelander e no final o Homelander descartou ele como se ele não fosse nada, que de fato é o que ele é. Ele é um dos piores, um dos personagens mais insuportáveis dessa série e assim, já tá fazendo hora extra, né? Tem muita gente morrendo antes dele que não deveria ter morrido antes dele. Até a própria Firecracker era mais interessante que o Profundo. O Profundo, mano, não aguento mais ver. Eu espero que o fim dele seja um fim extremamente satisfatório pra audiência, tá? E que aconteça de fato. Acredito que vai acontecer, espero que seja das mãos da Starlight. E espero que seja satisfatório pra gente. E aí, o Profundo vai lá se lamentar no oceano e vem um tubarão. Se vocês perceberam assistindo em inglês, o áudio original, este tubarão com certeza eu não vi, mas ele com certeza é dublado pelo Samuel L. Jackson.
tá? É uma voz inconfundível, é uma forma de falar inconfundível, falando palavrão, esse caralho. Então é o Samuel Jackson, esse tubarão aí. E ele chega pro Profundo ali como se fosse amigo, fala, ô, pula aqui, não sei o que, não sei o que lá. O Profundo fica meio assim de pular na água. E aí depois ele fica puto e fala, ó, eu queria, tipo, ele tava querendo atrair o Profundo pra água pra matar o Profundo, né? Ele fala, mano, se você entrar na água de novo, a gente vai te matar. Você no oceano não é mais bem-vindo. E assim, o oceano era tudo que ele tinha. Né? Ele conhecia todos os vivos do oceano, os seres vivos, os peixes, os animais marinhos e tudo mais. Ele sabia pelo nome. Todos que chegam até ele, ele sabe pelo nome. A gente vê como ele realmente, essa parte dele, ele fazia direito. Né? E aí ele acabou traindo até isso pelo Homelander. E agora ele não tem mais nada. E os animais ali do oceano, eles estão putos com o Deep. E eles estão falando, mano, se você pisar aqui, a gente... Então ele perdeu realmente tudo, tudo mesmo. O Homelander não quer mais saber dele, que era o único por quem ele fazia todas essas atrocidades. E todo mundo que sobra odeia ele porque ele traiu todo mundo pra tentar bajular o Homelander. Merecidíssimo ele ficar nessa merda. E ainda pra completar a merda do Profundo, tem um cara se afogando. A galera fala, mano, o Profundo tá ali, salva ele. E ele não quer entrar na água porque se ele entrar ele morre. Os peixes vão matar ele, então ele não salva o cara e ele sai fora. E acaba o Profundo. Se essa fosse a última vez que a gente visse ele também, pra mim tava ótimo. E de novo, os The Boys eles estão infiltrados lá na VOT e os telepatas estão ali percebendo todo mundo. Eles estão vendo quem tá traindo, quem não tá traindo, quem tá com pensamentos ali meio perigosos, quem é a favor e quem é contra o Homelander. Eles estão vigiando tudo. Né? E um dos telepatas, ele percebe o Butcher e o Hughie escondidos antes dele, telepata, ser percebido. Então ele consegue anular os poderes do Bruto pela cabeça. Ele trava ali controlando a mente do Butcher, não é algo que ele faz mais definitivo assim. Então enquanto ele tá controlando o Butcher, ele consegue impedir o Butcher de usar os poderes. E ele prende os dois. Só que aí depois, quando ele tá interrogando os dois, ele se transforma no Kessler, que é o personagem lá da temporada passada, que era o anjinho ruim do Butcher. Ele tinha a esposa dele, a Rebecca Butcher, como o anjinho bom lá, que falava pra ele fazer o bem e tudo mais. E ele tinha o Kessler, que instigava ele a ser o Billy Butcher que a gente conheceu desde o começo, completamente implacável, completamente anti-sup. E aí, este telepata que está na mente do Butcher, ele conhece o Kessler por tudo que o Butcher lembra. Pela missão, os arrependimentos, tudo. Então ele vira o Kessler ali, achei muito foda. O cara, além de telepata, ele tem essa habilidade de se transformar em qualquer um que ele tá vendo, que ele tá acessando. E ele começa a falar tudo que o Butcher fez. Mano, entrou numa missão suicida que não valia a pena, nem era um cara prioridade lá dos terroristas que eles estavam caçando. Mas ele sacrificou o time inteiro, só ele sobreviveu e pra ele tá valendo porque a missão dele foi concluída. E aí ele mostra o Butcher insensível e tal. O Hughie fica meio, tipo, em choque, né? E o Butcher fala, depois confessa que era verdade mesmo. O Kessler não era esse cara que instigaria o Butcher a ser o pior possível. Esse Kessler vilão aí, digamos assim, é só a imagem que o Butcher criou dele depois, pra tentar passar um plano pras próprias ações. Não, era o Kessler que me deixava assim, era o Kessler que fazia eu ser assim. Mas o Kessler, ele mostrou aqui que ele sempre tentou fazer o Butcher dar uma segurada. Ele também era um anjinho bom na vida do Butcher. Ele também falava, Butcher, mano, não é assim que funciona, não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tão violento dessa forma. Mas ele pagou o preço pelas ações do Butcher que mandava nele na missão que eles estavam fazendo. E aí, neste momento, o Hughie é muito inteligente. Quando o telepata volta, ainda como Kessler, ele fala, o Homelander vai adorar. Inclusive, se essa cena tivesse no trailer, ia ser foda. Primeiro trailer, antes do lançamento da temporada, o Kessler falando, o Homelander vai adorar saber disso, ia ficar todo mundo, mano, what the fuck, o que tá acontecendo? E aí o Hughie usa, tipo engenharia reversa com o telepata. Se o telepata tá dentro da mente do Hughie, o Hughie vai começar a lembrar coisas que traumatizaram o telepata. Então ele já conhecia esse cara e ele começa a lembrar de arquivos aí da morte do irmão dele e tudo mais. E o cara vai ficando perturbado. No momento que o cara tá tão focado nesse trauma que ele tá vendo dentro da cabeça do Hughie, que é um trauma dele, telepata, ele solta a mente do Butcher. Então o Butcher consegue usar os poderes de novo, quebrar o gema e matar este primeiro telepata, que é o Synapse, né? O Soldier Boy adorou a que o Mr. Maratona trouxe pra ele lá no episódio que a galera de Supernatural aparece, que ele fala pro Homelander, eu vou pra Bogotá cheirar até morrer. E tipo, o Soldier Boy, ele tem as habilidades pra equiparar-se com o Homelander, de fato, até superá-lo por conta do laser radioativo. Mas, mano, ele não tá nem aí pra nada, mano. Ele quer colher os louros de ser um super-herói. Então ele quer fazer merda, ele quer transar, ele quer fazer esse bando de coisa.
E ele provou a droga lá de Bogotá que o cara trouxe lá no outro episódio. Ele fala, fui até Bogotá e voltei e tal, essa aqui é pura, não sei o que. E ele quer ir pra lá agora. E aí ele tá conversando com o Homelander e aí de novo tem aquela... Eles têm uma situação de pai e filho aqui. É meio distante, mas ainda assim é a relação de pai e filho. E tudo que o Homelander precisa é essa figura paterna, né? Tudo que ele sempre almejou, que ele sempre quis. Lá no fundo, é essa figura paterna. E o Soldier Boy, ele trata o Homelander como filho. Mas ele agindo como um pai decepcionado. Tipo, você é esquisito, isso daqui não é pra mim, sabe? Eu te dei aqui o soro, mas não é por você, é pela Stormfront, a gente vai falar dela daqui a pouco. Então é meio distante, por mais que seja isso. E aí, quando ele fala eu quero ir embora, o Homelander fala, pode ir, vai. Só que aí, no final, o Soldier Boy chama ele de filho e dá 2 tapinhas assim. E aí, nesse momento, o Homelander fala, mano, não posso deixar meu pai ir. Eu quero ele aqui perto. E ele dá um mata-leão e coloca o Soldier Boy em criogenia de novo. Acho que ele já foi apagado e congelado umas 4 vezes nessa série. E falando da Stormfront rapidinho, tem uma teoria de que ela pode realmente ser mãe do Homelander. Mas aí o Homelander nasceu de uma mulher que a Vought pegou. Sim, essa é a história que a Vought conta. A Vought pode manipular informações, realmente. E a teoria, ela se embasa no... A Vought queria criar o ser mais poderoso de todos. Então até faria sentido ele usar os seus 2 heróis poderosos pra juntar essa criança. Pegar a genética da Stormfront e a genética do Soldier Boy pra criar o Homelander. O que o Homelander faz que o Soldier Boy não faz é voar. E eu acho que a Stormfront voa também, né? Então dá pra chegar nisso daí, o que seria bizarro, porque aí seria um incesto num nível absurdo. Que o Homelander e a Stormfront tiveram uma relação. Ela, ciente de tudo isso, ela não sabia que ela, talvez, se ela de fato for mãe, eu acho que não, tá? Eu acho que realmente é só o Soldier Boy mesmo e uma barriga de aluguel. Mas se ela realmente for mãe, ela também não sabia. Tanto que o Soldier Boy não sabia que ele era pai do Homelander. Ele só descobre quando o Homelander anuncia nessa temporada aqui. Então, talvez seja, talvez eles expliquem isso em Vought Rising, não aqui. The Boys não vai usar o último episódio pra falar disso. Né? Talvez o Vought Rising mostre isso acontecendo e a gente fala, caralho, mano, a Stormfront ela é mãe do Homelander e aconteceu tudo que aconteceu lá entre eles. Isso daí a gente vai ver na época que a série for lançada, que também vai ter vídeo de análise aqui direto, todos os episódios, mas calma. E nessa discussão que o Homelander ele tem com o Soldier Boy, ele fica, eu sou Deus, não sei o que. A gente lembra daquela parada de Game of Thrones que o Tywin Lannister disse pro Joffrey. Qualquer homem que tem que falar que é um líder, que tem que reforçar isso berrando e tudo mais, não é um líder de fato. E ele aqui também demonstra que não é um salvador de fato. E no episódio anterior ele teve a situação de figura paterna com a Lenda, né, o personagem do Paul Reiser, que demonstrou ali empatia pelo Homelander, aconselhou o Homelander, fez o que o Homelander sempre quis. Que é tipo, dar um conselho sem ter medo, sem bajular, sendo sincero, honesto de fato, agindo como essa figura paterna. Por isso que o Homelander deixa ele ir embora. E o Homelander fala, pode ir. E aí ele fala, sério? Aí ele, não fala mais nada, só vai. E esse não fala mais nada, só vai, também é de um outro episódio anterior, que é quando a Firecracker tá lá bajulando o Homelander, e ela fala que ele é apaixonada por ele, mas ali ela tava sendo honesta. Ela realmente idolatrava ele, não acima de Jesus nem Deus, mas ela idolatrava ele. E ele fala pra ela, tá bom, pode ir embora. Só que ao invés dela ir embora, ela volta e fica, mano, começa a dar palestrinha pra ele. Aí ele pega a cabeça dele e pau, né? Ele mata. Então, com o Paul Reiser entendeu o recado. Pode ir embora? Pode ir embora, amigos. Você não vai tentar, agora que ele foi legal comigo, eu vou tentar falar mais. Não, vaza. Aqui a gente tem, antes da gente chegar lá no French, na Kimiko e na Sage, aqui a gente tem também a Starlight. A Starlight, ela foi extremamente nerfada no episódio passado, porque ela não conseguiu tancar o Wolffather. Ela já lutou com personagens muito mais poderosos. Ela tancou o Noir no começo da temporada. Ela já fez coisas muito mais impressionantes que mostram que ela realmente é uma das supers mais poderosas, não só por conta do poder dela de luz, de absorver energia e tudo mais, mas de super força também. E aqui ela entra pra salvar os jornalistas que estavam sendo massacrados ali pelo cachorro e pelo gato. Eles têm uma cena bizarra antes que eles ficam se cheirando ali, mostrando como funcionam os animais mesmo. Eu vi meus cachorros naquela cena, se lambendo, sabe? Bizarro. Aí ela tem um probleminha aí, um pouquinho de dificuldade com o cachorro, só que ela consegue nocautear ele, ela consegue derrotá-lo. Enquanto isso, o Leitinho lida com a mina gato ali, usando tudo que atrai a atenção de gato. Então ele joga o rato pra ela, ele joga água nela pra ela sair fora, tudo mais. Achei bem legal a situação de como eles mostram isso, né? Heróis com poderes de gato e de cachorro vão agir como gato e cachorro, que é às vezes o que falta numa adaptação mais séria desses poderes, né? Então é legal ver por esse lado. Aqui ela não foi nerfada, ainda bem, mas no episódio passado ela foi. Espero que no episódio final ela realmente mostre o poder da Starlight. Toda essa força que ela sempre demonstrou até aqui. E aí,
Nós chegamos, nós temos a volta da Marie e da Jordan, então a Starlight vai atrás delas e fala, não, preciso da ajuda de vocês, então provavelmente todos do GenV vão voltar esse último episódio. A minha teoria de que a Marie vai remover o V1 do sangue do Homelander segue viva, segue sendo possível, tá? E eu falei mais dela nesse vídeo que tá linkado aqui em cima, depois assistam também. E agora vamos falar aqui do French, da Kimiko e da Sage. Eles estão nessa de a Sage tentar ajudá-los a recriar a radiação do Soldier Boy, só que a Sage tá muito... ela não tá mais acreditando que vai conseguir, ela cometeu um erro, ela tá se culpando por isso, e ela tá naquele momento de ser burra, né? Ela enfia uma faca ali no cérebro dela, tá? Um espeto, pro cérebro começar a se regenerar, e enquanto o cérebro dela está danificado, se regenerando, ela é burra, né? Então ela tá assistindo um reality que é tipo de férias com ex, eu acho, né? E realmente todo mundo precisa desses momentos de desligar a mente vendo esses realities. Isso ajuda até pra ela, até pro French. É um momento que você sai um pouco da realidade e se deixa apenas consumir um entretenimento barato, né? Todo mundo precisa disso. E ela tá lá, aí nesse momento o French fala sobre amor pra ela ali, que o amor é irracional, que aí a gente comete erro por isso. Então aí é o roteiro justificando a Sage ter cometido um erro, sendo ela a pessoa mais inteligente do mundo. Ela se deixou levar por outros sentimentos, isso acontece. E aí ela se sente sensibilizada e vai ajudar de fato. Então o cérebro dela se regenera, ela vai lá fazer a radiação na Kimiko. Eles conseguem terminar esse teste de radiação e aí eles veem que o Homelander tá chegando. Eles têm 3 minutos pra escapar, pra se esconder. A Sage e a Kimiko se escondem num lugar, uma porta de urânio, que é onde o Homelander não consegue transpassar, ele não consegue ver através daquilo. E o French vai pra outro lugar porque não daria tempo, o Homelander ia ver ele se escondendo ali. Nesse momento o French ele entra na sala radioativa que eles estão fazendo os experimentos na Kimiko. O Homelander vai atrás, ele liga a radiação pros dois, pra ele e pro Homelander, ele dá aquela tirada no Homelander também, né? Então ele mostra o dedo, ele fala que o Homelander é um coitado, tudo que o Homelander não suporta ouvir. Aí o Homelander dá um ataquezinho nele ali. Primeiro ele fica meio, né, sangra um pouco aqui, porque realmente o urânio faz mal pra ele. E aí ele vai embora, só que o French tá zoado. Eu não sei se é só por conta da radiação, não sei se o Homelander deu, porque eu acho que se o Homelander fosse pra matar o French, ele ia explodir a cabeça, ele não ia dar um ataque aqui, sei lá, não sei. Mas o French ele tá ali bem prejudicado, principalmente por conta da radiação também. Quando o Homelander vai embora, a Kimiko já sai desesperada pra ver ele. O French está nas últimas, e eu achei que eu não fosse chorar com a morte do French, tá? No título do episódio eu imaginei que um dos 3 fosse morrer, até os 3 poderiam morrer ali. A Kimiko era a que mais ia me machucar, se tivesse que lidar com essa perda. O Leitinho também ia doer, e o French menos, com todo respeito ao personagem, também é um personagem muito bom. E de novo, eu achei que eu não ia chorar, porque eu chorei. No momento que ele fala pra ela que ela salvou ele, essas coisas... Mano, essa parte aí eu comecei a chorar real, assim. Me pegou muito. Porque é uma história de amor muito boa e, tipo, ele tá indo em paz porque ele fez o que ele fez, consciente de que ele estava protegendo a Kimiko. E quando ele chega no momento final dele, ele está satisfeito por isso. Ele escolheu por isso e ele está feliz por ter feito essa escolha. Então todas as últimas palavras dele pra ela, ele falando que ama ela em francês, ele falando que ela salvou ele, sabe? Que eles vão sempre estar juntos. Ele é muito impactante. Eu esperava uma morte desses 3. A morte que menos iria me doer entre os 3 personagens seria essa. Mas eles fizeram com uma construção muito bem feita. Realmente a história deles na temporada e desde a série inteira, culminando nessa situação, foi muito bem feito mesmo. O discurso dele é muito bom, é clichê pra caralho, Eu sabia o que ele ia falar, mas eu repeti a fala antes dele falar e chorei mesmo assim, porque é o clichê bem feito, né? No começo do episódio a gente teve o cara criticando o roteiro da sátira de Yellowstone ali, porque era genérico demais e cheio de clichês. E aqui nós tivemos um final de episódio genérico, entre aspas, cheio de clichês, mas bem executado, o que funcionou pelo menos pra mim. Comentem aqui o que vocês acharam dessa conclusão do French, deste episódio em si, porque eu vejo gente reclamando que ainda tá muito lento, ainda tem que acontecer mais coisa, mas na semana que vem nós teremos o último episódio que não teve o título revelado ainda, assim como o último episódio da série do Darth Maul. Ela não teve o título revelado porque era um grande spoiler. Esse aqui também não foi revelado ainda, consta como finale, né? Na semana que vem, então, acaba The Boys pra sempre. Aí nós teremos a conclusão. Acredito eu que o Homelander vai ser finalmente derrotado. Não sei como, talvez a Kimiko realmente já tenha radiação. A gente tem a Marie Monroe com capacidade de tirar o V1 do sangue do Homelander. Eu não acho que o Soldier Boy vai acordar. Não sei o que poderia acontecer pra ele acordar, pra ele voltar. Então essa radiação dele a gente já tira aí de jogada.
e tem outras possibilidades que eu também falei no vídeo que eu citei aqui, que tá linkado aqui em cima. Depois assistam, não se esqueçam de hypar o vídeo porque ajuda bastante a gente, curte, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.